Valtýrio Rodrigues, parece que a economia brasileira tem passado nesses dias mais recentes aí por uma série de solavancos, declarações contraditórias. Como é que você avalia esse cenário? A gente pode dizer que, no mínimo, o governo está vivendo uma tempestade perfeita, né? Porque está tudo desencaminhando para o governo. Primeiro, o governo teve dificuldades no Congresso. O Fernando Haddad encaminhou uma medida provisória que foi elaborada lá no Ministério da Fazenda, criando restrições à utilização de impostos, as empresas utilizar créditos de impostos para o pagamento de débitos com a União, e essa emenda simplesmente foi rejeitada, nem foi aceita pelo presidente do Senado, né? O Rodrigo Pacheco, porque desrespeitava os princípios da anterioridade e o princípio da anualidade. Você não pode aumentar imposto dentro do exercício. Então isso foi uma derrota fragorosa para o governo. Teve também aí o episódio do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que é ridículo, é uma desfaçatez. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União. Será que todos esses órgãos do Estado são irresponsáveis, fizeram uma investigação, identificaram inúmeras irregularidades, indícios inequívocos de corrupção, de malversação de recursos públicos? O governo fica numa sinuca de bico, né? E mais um fato aí para contribuir com esta tempestade, que não é nada bom para o governo. Em um evento com empresários no Rio de Janeiro, o Fernando Haddad passou uma ideia de que ele não estava tendo apoio interno, né? E aí se criou logo os boatos de uma possível demissão, o que não seria nada bom, porque se tiver uma pessoa nesse governo que ainda tem alguma credibilidade junto à classe empresarial, é o ministro da Fazenda, com todos os senões, e tudo isso contribuiu para criar essa turbulência que se refletiu no dólar. O dólar disparou, o dólar é um termômetro, né? Hoje nós vivemos em um mercado, globalização, onde os mercados estão integrados, né? E os grandes grupos econômicos, os grandes investidores, ficam atentos a esses sinais, esses indícios que apontam no sentido de uma deterioração das condições econômicas. O dólar saiu de 5,15 e foi lá para 5,40, né? Ontem voltou um pouquinho, né? Para 5,39. A Bolsa, por sua vez, também, que é um outro termômetro importante da percepção dos agentes econômicos, também despencou, né? Saiu de um patamar, chegou, se a gente pegar o índice de 30 dias atrás, a Bolsa estava em 137 mil pontos, caiu para 120 mil pontos. Isso reflete uma deterioração do ambiente econômico. E por que tudo isso? É uma visão equivocada do governo. Você está vendo essa percepção de que o ajuste fiscal, o compromisso com o equilíbrio fiscal de receitas e despesas, o governo quer fazer simplesmente aumentando o gasto. Não é por aí. A sociedade está com a sua paciência no limite. Ninguém aguenta mais falar de aumento de receita, de aumento de impostos. O governo quer conseguir o equilíbrio fiscal, né, através do aumento de impostos. E, por último, teve a questão, né, de que a informação sobre aquele compromisso do déficit zero, né, de zerar o déficit, que também já foi para a cucuia, né? A gente sabia que era para inglês ver, ninguém acreditava que esse governo ia conseguir um déficit zero. Então eles refizeram as expectativas, e aí o Brasil está perdendo uma excelente oportunidade, porque enquanto que o mundo está caminhando, né, vieram os indicadores dos Estados Unidos, a queda da inflação, uma possível baixa de juros, as bolsas dos Estados Unidos e outros mercados desenvolvidos estão com a perspectiva otimista, e no Brasil a coisa está se deteriorando. Essa é mais ou menos a situação que nós estamos vivendo atualmente, Erivan. É triste, mas esse é um dado, né? Por conta da incompetência, da incapacidade e da visão equivocada dessa equipe que está administrando o nosso país. O que se pode esperar para o futuro próximo em termos dessas iniciativas de ajuste na economia? Se é que a gente pode ainda chamar de ajustes econômicos.
respondendo objetivamente a tua pergunta, é que a gente está menos otimista, porque pelos indícios, pelas evidências que nós temos, o governo está perdendo uma grande oportunidade. O Brasil tem todas as condições, tem potencial, tem tecnologia, tem uma classe empresarial eficiente. Nós temos todas as condições para aproveitar essa janela de oportunidades, porque durante a pandemia tiveram que emitir dinheiro, aumentar o crédito, e isso gerou inflação no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas os ajustes estão vindo, criando as condições para a retomada do crescimento. Agora, pela incapacidade do nosso governo, parece uma improvisação, essa ideia que se tem, o governo está completamente perdido para administrar a complexidade do momento e não tem realmente um plano que seja minimamente adequado, compatível e crível, que gere credibilidade na classe empresarial para que eles possam investir para a retomada do emprego. O que se espera do futuro, de imediato, a primeira consequência dessa situação que nós acabamos de descrever, que vai inclusive atingir nós, cidadãos comuns, o que eu ganho, o que eu perco, de que maneira essa conjuntura impacta na minha vida, no meu cotidiano, é que o Banco Central deve parar o processo de corte dos juros da taxa Selic por conta dessa incerteza na economia, porque quando o dólar aumenta, isso cria pressões inflacionárias, a importação de produtos fica mais caro, e hoje nós dependemos muito ainda de importações. A próxima reunião do Copom, seguramente ninguém espera mais corte nos juros. A expectativa do mercado é no sentido de, no mínimo, numa visão otimista, manutenção do nível atual da taxa Selic. Se não cai os juros, cria toda uma consequência, uma série de efeitos em cadeia para a economia como um todo. É menos investimento, é menos emprego, é menos renda, e o Brasil continua na estagnação. É essa conta que vai vir para o cidadão pagador de impostos, vai pagar a conta dessa incompetência do governo em lidar com a complexidade do momento econômico atual. Parece que os agentes econômicos já estão assumindo uma posição menos confiante naquilo que pode vir aí dessas medidas. Isso pode repercutir, Otílio, também? Isso, perfeito, porque, Erivan, economia, que apesar que o senso comum acha que a economia é uma ciência exata, né, pelo fato de lidar com números, com valores, com riqueza, mas a economia é uma ciência humana. O motor principal da economia chama-se expectativas. As expectativas dos agentes, tanto dos agentes dos produtores, os empresários, quanto dos consumidores. Quando gera um estado de incerteza, que é o que esse momento agora está ocasionando, todas essas variáveis que foram apresentadas aqui, que foram listados, cria um estado de incerteza, gera nos agentes econômicos, tanto consumidores quanto os empresários produtores, gera uma desconfiança, uma perda de credibilidade no governo, e daí dificultam, né? Nós sabemos, olha, o maior erro dessa equipe econômica do PT é querer desafiar as leis de mercado, as leis da economia. Eles acham que é possível administrar no grito e na vontade. Ora, o mercado tem suas próprias leis, e o mercado é muito maior do que o que imagina a vontade do Lula. O Lula tem uma visão completamente equivocada. No último encontro que ele teve essa semana com empresários, ele falou, demonstrando uma posição completamente alienada, alheia, totalmente desconectado com a realidade. Mais uma vez cobrando que o Banco Central baixe os juros. Isso é uma posição para a galera, para a torcida, um discurso bonito. Quem é que não quer a queda dos juros? Todo mundo quer, só que ninguém baixa juros no grito. Não é no grito, não é na vontade. Para baixar os juros, o governo tinha que ter um programa sério de melhoria da eficiência do gasto público, do ajuste fiscal, né, do equilíbrio entre receitas e despesas. Não é o que se vê, não temos nenhum indício, não tem nenhum programa no sentido de desburocratização do serviço público, de melhoria da eficiência, de redução dos gastos supérfluos, desnecessários. Você vê projetos cada vez mais para aumentar gastos
com servidores, com o judiciário, aumentando privilégios, aumentando vantagens. Mas aí a culpa também não é só do governo, do próprio Congresso. Então, essa visão equivocada cria todo esse cenário de incerteza e aí os agentes econômicos criam descrédito, uma desconfiança, deixam de investir e aí vem todas as consequências. Por isso que os economistas que prestaram grandes serviços ao Brasil na elaboração do Plano Real e o Armínio Fraga, né? Todo esse pessoal que tem inteligência, que tem competência, eles não acreditam nessa forma de governar, de gerenciar a economia desse governo.